Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos hoje com mais uma lição deste belíssimo livro, Ceifa de Luz, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Hoje a nossa sétima lição, que se chama Legendas do Literato. Então ela começa com a seguinte lição: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Essa frase é de Jesus, está por Mateus, capítulo 4, versículo 4. Então vejam que a gente luta, corre atrás do nosso pão diário para alimentar a matéria. E não só o pão, e tantas outras coisas que precisamos para alimentar a matéria. Mas o que nos dá sustento, o que nos dá suporte e o que nos impulsiona para o progresso não é o pão da matéria, e sim o pão da vida, o pão da vida eterna, a palavra divina, a fé, a confiança em Deus, de que Deus nos dá aquilo que merecemos na medida em que precisamos. E essa lição belíssima do Emmanuel, que se chama Legendas do Literato Espírita. Então, o que ele está falando? Nós somos escritores da nossa história, nós estamos realizando o nosso livro da vida, a nossa história, através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos, através do legado que deixamos e da escrita página a página. E ele começa: optar como deseje por essa ou aquela obra literária, respeitável, mas vincular a própria obra aos ensinamentos de Jesus. Então, nós podemos ter vários posicionamentos doutrinários, políticos, de todas as áreas, mas nunca perder de vista os ensinamentos eternos deixados pelo Cristo, que veio à Terra testemunhar o seu amor. E os seus ensinamentos viveram há mais de 2000 anos e ainda viverão. Emitir com dignidade os conceitos que expose. Então a gente fala tanto em dignidade da pessoa, em ter respeito, em tratar o outro com humanidade. Então nós temos que ter esse trato no nosso posicionamento, nas nossas opiniões. No entanto, afeiçoar-se quanto possível ao hábito da prece, buscando a inspiração dos planos superiores. Em tudo que nós façamos, em todas as opiniões, em todos os conceitos, preconceitos, situações. Muitas vezes queremos brigar, queremos ir para as ruas, gritar. Em todos os posicionamentos, nós não podemos esquecer do hábito da prece, porque a prece vai nos deixar mais calmos, mais tranquilos, vai ressaltar a nossa fé, a nossa confiança em Deus e vai nos dar suporte para prosseguirmos. Exaltar o ideal, integrando-se, porém, com a realidade. Cultivar os primores do estilo. Nós somos escritores da nossa vida, não somos? Então, cada um de nós tem um estilo de escrita. A gente sabe que tem escritores que são mais românticos, outros de ficção, outros mais críticos. Qual é o tipo da sua obra? Qual é o tipo da sua escrita? Não importa. O que importa é que você, como eu, tenhamos a consciência que nós estamos escrevendo a nossa história eterna. E em todo o tempo, nós temos a responsabilidade pela nossa palavra, na forma como a coloquemos. E aí o Emmanuel continua: enunciar o que pense, entretanto, abster-se de segregação nos pontos de vistas pessoais em detrimento da verdade. Então nós
Podemos dar a nossa opinião, cada um de nós tem a liberdade de se expressar, mas a gente tem que se abster de opiniões que ofendem inclusive a dignidade da pessoa humana, que ofendem as opiniões alheias, porque a nossa opinião pode não ser igual à da outra pessoa e nós não precisamos combater a outra pessoa. Quem está com a verdade? Mesmo que a gente entenda que a verdade é nossa, não há necessidade de ofender, não há necessidade de obrigar os outros a acreditar na nossa palavra. Nós vamos escrevendo. Com o tempo, tudo vai passando e vai se transformando em realidade. Aperfeiçoar os valores artísticos, todavia, evitar o hermenetismo que obstrua os canais de comunicação com os outros. Às vezes, a gente é tão técnico, a gente quer falar tão difícil e acaba colocando uma barreira entre nós e as outras pessoas. Às vezes, aquele grande escritor que é tão complicado na escrita, com palavras difíceis, passa a não ser tão entendido como aquele que é mais simples. Então, nós, na nossa vivência, na nossa escrita, nós devemos fazer da forma mais fácil. Entesourar os recursos da inteligência, mas reconhecer que a cultura intelectual, só por si, nem sempre é fundamental, absoluto na obra de sublimação do espírito. Então, nós temos que usar os nossos recursos de inteligência, mas entender que essa cultura intelectual não é a fundamental na obra de sublimação do espírito. Muitas vezes é necessário o entendimento, o respeito, a bondade, a amorosidade. Devotar-se à firmeza na exposição dos princípios que abraça, sem fomentar a discórdia. Então, em tudo, em todo momento que formos nos postarmos, formos nos colocarmos, observar também os princípios da amorosidade, da união, da solidariedade. Valorizar os amigos, agradecendo-lhes o concurso. No entanto, nunca desprezar os adversários ou subestimar-lhes a importância. Então, os nossos amigos são muito importantes, mas os nossos adversários é que nos fazem crescer, é que nos fazem melhor, porque criticando-nos, as críticas aperfeiçoam o bom escritor. Por óbvio, vão nos aperfeiçoar também. Conservar a certeza do que ensina, mas estudar sempre, a fim de ouvir com equilíbrio, ver com segurança, analisar com proveito e servir mais. Então, ninguém sabe tudo. Cada um de nós deve estar cada dia mais se aperfeiçoando, aprendendo, crescendo, respeitando e, acima de qualquer coisa, servindo na obra de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Então, que possamos escrever a nossa história, fazer da nossa história de vida um belo livro de amor que tem um final muito feliz, muito proveitoso e que vai se transformar num best-seller. Que Jesus nos abençoe.